Bom dia, Alexandre. É um prazer muito grande estar aqui com seus ouvintes, os ouvintes da Rural de Caicó, e dizer que realmente é uma situação bastante delicada, mas que nós da OAB não podemos deixar de enfrentar. Há uma acusação em relação a uma pessoa inscrita de que teria praticado desvio de conduta ao realizar atendimento a clientes seus no presídio e tentar transferir informações que não têm vinculação ao seu processo direto, né? Porque o papel do advogado, ao ter o direito de reunião isolada com os seus clientes, é para o exercício da sua ampla defesa no processo. No caso, houve uma acusação de que bilhetes que seriam portados na ocasião diziam respeito a atividades criminosas, e essas evidências foram consideradas extremamente relevantes pelo TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que se reúne regularmente, sempre que há uma denúncia contra um advogado, seja ela qual for, ela é investigada pelo TED, porque nós temos um código de ética extremamente rigoroso. A OAB se equipou de forma a poder ter condição de enfrentar todo tipo de acusação que existe, evidentemente respeitando a ampla defesa. No caso, houve a ampla defesa, um procedimento prévio de ouvir a pessoa acusada, houve a ampla defesa, e agora temos um prazo de 90 dias para concluir o processo. Entretanto, o tribunal achou que, diante das evidências, era importante antecipar a suspensão da capacidade de advogar da pessoa acusada. Então, a pessoa fica impedida de advogar pelo período determinado pelo TED e, após os 90 dias, se o processo não tiver sido concluído, ela volta a poder advogar até que se tenha uma posição final em relação ao TED. Aldo, a advogada citada, ela já teve um momento de apresentar a sua defesa? Isso já acontece nesse primeiro momento? Ela fez uma defesa prévia, que é a oportunidade dada para... Porque tudo é muito em caráter cautelar, né? Nós estamos apenas evitando que determinadas situações que constam da denúncia, que nós ainda não podemos dizer que aconteceram, porque não foi concluído o procedimento, que constam da denúncia, trazem graves consequências na advocacia. Em razão disso é que o TED, através dos seus membros, que decidem absolutamente sem qualquer interferência do Conselho Estadual, eles são autônomos, o Conselho Estadual pode rever a decisão deles em caráter colegiado, mas a verdade é que, nesse momento, os membros do Tribunal de Ética e Disciplina entenderam que era recomendado que houvesse uma suspensão da capacidade de advogar da pessoa acusada. Ela fica impedida, então, em qualquer circunstância, seja área criminal, civil, enfim, qualquer circunstância. É como se não fosse advogada, como se não fosse inscrita na OAB. Aldo, aproveitar também a participação do senhor, como é que está hoje essa situação do acesso dos advogados aos presídios? Inclusive, a gente sabe que muitos deles já contam com serviço de escaneamento corporal para evitar a entrada de objetos não permitidos. Como é que está hoje esse acesso dos advogados? Qual é a situação hoje? Alexandre, nós tivemos uma situação muito grave aqui, que de um momento para outro as autoridades do sistema penitenciário decidiram limitar a atuação dos advogados ferindo a lei federal. Mas essas medidas foram de imediato afastadas através de um mandato de segurança que entramos na Justiça Federal no próprio domingo, onde essa medida foi divulgada, e restou, entretanto, a situação do body scan, que não vai permanecer por muito tempo, porque é uma medida extremamente discriminatória. Para você ter ideia, delegados entram no presídio sem ser submetidos ao body scan, policiais penais, autoridades penitenciárias, servidores públicos que atuam no presídio, terceirizados, as pessoas que levam quentinha, que vão levar objetos no presídio. Todo esse pessoal está entrando e saindo do presídio sem a necessidade de se submeter ao body scan. Somente duas categorias de visitantes são
obrigado a se submeter. Os advogados e os familiares dos presos. Isso é uma claríssima demonstração de discriminação no tratamento, que isso é ilegal, isso é inconstitucional. Se for necessário, iremos ao Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o body scan é usado no mundo maluco como esse de hoje, onde as pessoas se explodem em ambientes públicos e tal. Tudo bem, se o body scan é uma coisa que tem que ser realmente aplicada, que seja para todos. Eu tive numa visita ao Presídio Federal em Mossoró, acompanhado do diretor do presídio, do juiz corregedor, juiz federal corregedor. Todos nós fomos submetidos ao mesmo procedimento. Quem entra e quem sai é submetido ao mesmo procedimento. Nós só queremos isso. Os advogados não querem privilégios, não. Eles querem, primeiro, eles não abrem mão do que a lei lhes assegura para realizar o seu trabalho de ampla defesa de todo e qualquer acusado. Por mais raiva que nós tenhamos de determinadas situações que envolvem crime hediondo, crime contra criança, pedofilia, todas essas coisas que nos trazem raiva como seres humanos, necessariamente terão que ter defesa organizada e produzida, e aos advogados cabe essa missão de tentar a melhor defesa possível. Por isso que nós não abrimos mão, Alexandre, dessas situações e não vamos aceitar discriminação. Eu não consigo entender por que é que as autoridades penitenciárias insistem numa discriminação dessa. O presidente do Conselho Federal da OAB já se ofereceu para vir pedir uma audiência à governadora Fátima Bezerra para tratar diretamente com ela esse assunto. Nós da OAB avaliamos que não precisaria deslocá-la até aqui, porque haveria um bom senso, a partir do primeiro momento, da emoção que tivesse, haveria o bom senso. Mas, pelo visto, não está havendo, e nós vamos ter que partir para medidas assim complementares ao que nós já estamos discutindo na Justiça Federal. Cláudio, diante dessa situação ocorrida com a advogada, houve alguma restrição no encontro pessoal, naquela conversa pessoal que o advogado tem com o seu cliente nos presídios do Rio Grande do Norte? Houve alguma mudança nesse sentido? Não, as medidas porque, veja bem, o encontro do advogado com os seus clientes se dá em parlatórios. Esses parlatórios têm vidro de isolamento, os advogados falam por interfone, e essas medidas são necessárias, essas medidas são naturais, e a advocacia não se opõe a essas medidas, não. Isso vem funcionando normalmente. A discriminação que vem havendo é que se presume que os familiares e os advogados fazem parte de alguma ameaça ilegal e são discriminados no acesso ao presídio. Mas, no geral, está funcionando naturalmente. Tualdo, ainda voltando sobre esse processo contra a advogada ligada ao OAB no Rio Grande do Norte, o remédio jurídico mais extremo seria a cassação do seu registro, da sua carteira da OAB, né, concluída aí todo o processo? Sim, isso é possível. É o máximo de acusação que existe, é o máximo de aplicação de penalidade que existe. Como eu já falei inicialmente, nós temos um código de ética extremamente rigoroso, a advocacia trabalha com situações muito sensíveis e é muito bem deliberado o limite entre a atividade do cliente, que está sendo acusado, às vezes, de ilegalidade, e a atividade do advogado, que busca fazer prevalecer todos os direitos que o acusado tem. Então, ela pode ser resultado pode resultar numa punição de censura, de suspensão por alguns ou por muitos dias, e pode ser uma situação onde se tenha até mesmo a eliminação do quadro, né? A exclusão do quadro. Isso é uma possibilidade. E, estando ela excluída dos quadros da OAB, ela ainda responderia civilmente ou criminalmente, aliás, junto à Justiça Comum? São universos jurídicos independentes. O nosso é o universo ético, mas isso não impede. Se ela tiver, eventualmente, cometido algum crime, de ser processada criminalmente e também de causado algum prejuízo na seara civil, de responder civilmente também. São distintos as áreas de atuação.
Aldo, além como falamos agora há pouco, do processo de escaneamento a que os advogados têm que ser submetidos, os senhores já estão nessa discussão, há outras dificuldades na relação com esse universo do sistema prisional potiguar, ou essa seria a situação mais grave hoje? Não, há outras dificuldades. Por coincidência, hoje nós vamos receber uma autoridade do sistema penitenciário para tentar retomar o diálogo, né? Nós tivemos sempre um diálogo muito bom, muitas dificuldades, mas nós investimos no equipamento das salas, nós procuramos fazer palestras sobre as prerrogativas dos advogados para que os policiais penais entendam que aquilo ali não é uma atividade contra os policiais penais ou contra o sistema penitenciário, mas é uma situação legal. A lei estabelece que devemos agir assim, que os advogados têm direito a conversar isoladamente com seus clientes, que os advogados têm direito às informações. Então, nós procuramos sempre no diálogo. Isso trouxe muito efeito positivo e nós vamos tentar retomar vamos considerar essa situação como um tropeço, como um incidente na caminhada. Mas o objetivo nosso é voltar a ter um bom diálogo e hoje, inclusive, temos uma reunião que eu acredito que vai se recuperar boa parte do que foi estremecido nos últimos dias. As famílias dos apenados que são assistidos por advogados, elas demonstram preocupação com essa relação no sistema prisional, ou seja, a dificuldade, muitas vezes, de acesso às informações, elas reclamam dessa situação? Não tem havido reclamação aqui conosco nesse momento. Existe todo um aparato de assistência em relação a eles. Nós temos, inclusive, a Comissão de Segurança Pública, que está tomando algumas medidas conjuntas com o poder público para dar assistência a essas situações, mas, em princípio, as coisas estão funcionando com normalidade no acesso dos familiares aos presos. Paulo Medeiros, obrigado mais uma vez pela participação. Alguma observação, fica à vontade. Alexandre, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aí na minha região do Seridó e dizer que nós continuaremos lutando para que todos os acusados tenham direito à ampla defesa e que a cidadania prevaleça dentro da sociedade democrática que, com tanta dificuldade, nós construímos. Muito obrigado.